Olá, galera! Eu sou a professora Bruna Vilas Boas e venho hoje com uma aula massa, bacana, que é substantivos. Você sabe o que é substantivo? Gente, substantivo, ele vai nomear seres concretos de existência autônoma ou noções, né? Dependendo ali, ações, estados e qualidade. Bom, é isso que é o substantivo. Ele faz parte também da classe de palavras variáveis. E ele tem alguns tipos e a gente precisa saber de todos eles, tá bom? Eu vou deixar a dupla, tá? Primitivo e derivado. Se eu escrevo a palavra telhado, telha é a palavra base, então ela é a palavra primitiva. Se eu acrescento o sufixo do, que é do, né? Fica telhado, então vira uma palavra, um substantivo, então derivado. Então o que antes era primitivo, a palavra base se transformou em derivado, ok? Os outros que a gente pode falar, concreto e abstrato. Substantivo concreto é aquele que a gente pode materializar, escrever, né, desenhar, ou tocar, ou sentir. Agora, o abstrato não, a gente não pode materializar. Exemplo, tá? O concreto. Abraçou a moça é substantivo concreto. Agora, se eu pego e coloco, ela tem ódio de fulano, né? Ela tem ódio de ciclano. Esse ódio eu não consigo desenhar. Eu posso desenhar uma pessoa com raiva, mas não é o ódio, né? Então, quando a gente fala em abstrato, a gente está falando de sentimentos, desejos, né? Em que a gente não consegue ali, de fato, materializar. Bom, temos o substantivo simples. O substantivo simples é aquele que tem somente um substantivo. E aí, não podemos esquecer do substantivo comum, né? Que é importantíssimo. É aquele que vai indicar ali os seres de uma espécie de forma genérica. Por exemplo, pedra, computador, cadeira. Já o simples, ele tem apenas um radical, né, gente? Então, por exemplo, água, couve, sol, né, entre outros. Temos o substantivo simples e o composto. O composto é quando há mais de um substantivo e o bicho pega na hora do substantivo plural, né, do substantivo composto. Ali que vai pegar a massa, mas são cenas de próximos capítulos, calma, tá bom? Tem os gêneros, né, que é o masculino e o feminino. E aí, lembra, gente, quando a gente aprendeu lá na quinta série, com a tiazinha, que ela falava assim, substantivos uniformes, biformes, comum de dois gêneros, lembra? Não foi à toa, gente. Agora a gente vai ter que relembrar isso daí, né? Os substantivos biformes, o nome já diz, bi vem de dois, né? Mas nesse caso aí, são duas formas, uma para o masculino e a outra para o feminino, com apenas um radical. Exemplo, menino, menina, traidor, traidora. Os uniformes eu vou deixar também para o final, porque eles têm umas peculiaridades e uma subclassificação que vocês precisam saber e anotar direitinho, beleza? Já o comum de dois gêneros não, ele já é diferente, né? O que vai diferenciar, então, é o uso do artigo. É o artigo que vai definir se é feminino ou masculino. Por exemplo, o jornalista, a jornalista, o artista, a artista, o colega, a colega. Um fã, uma fã. Então a gente tem que entender que ele vai só alterar ali o artigo, né? Pode ser masculino e feminino, também flexiona em singular e plural, e cada um com sua definição. E temos o substantivo coletivo. Coletivo, ele é aquela palavra que vai utilizar uma palavra só para se referir à coletividade, de fato. Então, matilha, manada, cardume, enxame, tudo isso aí é um substantivo coletivo. Lembrando que quando a gente fala de substantivo coletivo, o verbo deverá estar no singular. Por exemplo, a manada estava vindo. Eu não preciso colocar a manada estavam vindo, né? A população estão, não, a população está. Ok? A biblioteca está. Cuidado. Temos que pensar que o substantivo ele também tem o grau aumentativo e diminutivo. No grau aumentativo, nós temos que pensar que ele vai terminar com ão, zão, ona, zona, arra, orra, entre outros. Então, ele vai ter uma terminação específica ali no aumentativo. No diminutivo é inho, acho, né? Riacho, ursinho, aviãozinho, rebicho, rapazola, meninote, gorducho. Aí do aumentativo vai ficar cachorrão, moçona, mãezona, barcaça, casarão, né? Então, quando a gente fala em aumentativo e diminutivo, ele está expressando ali a questão do tamanho do ser nomeado, ok? Então, o que é substantivo próprio? Que, diferentemente do substantivo comum, ele vai ali nomear seres, nomear países, estados, e sempre será grafado com letra maiúscula. Diferentemente do substantivo comum, né, gente?
Então, um exemplo, José, Maria, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, é assim. Se eu coloco, ele é o Einstein da sala, eu tô falando que ele é inteligente. Então, o que é substantivo próprio, né, que é o Einstein, se torna ali um adjetivo. Então, em alguns momentos, o substantivo pode exercer função de adjetivo também, né? O não machuca muita gente. É um sim meio forçado. Então, ele sempre vai vir acompanhado de um artigo, exerce a função de palavras substantivadas, ou seja, palavras que têm outras classes gramaticais, mas que com esse processo de substantivação acaba se tornando ali um substantivo. Os uniformes, eles têm 3 subtipos. Um já foi abordado, que é o comum de 2 gêneros, o outro é o sobrecomum e o outro é o epiceno. Os sobrecomuns, né, são substantivos que nomeiam pessoas e apresentam ali um só gênero para o masculino e feminino. Por exemplo, a criança, a pessoa, o ser, a criatura, a vítima, o indivíduo, o carrasco, o cônjuge. Já os epicenos, eles são os que têm ali uma só forma e um só artigo para ambos os gêneros de certos animais, né? Também ele acrescenta as palavras macho e fêmea para se distinguir o sexo do animal. Por exemplo, a girafa macho, a girafa fêmea, a coruja macho, a coruja fêmea, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né, da aula sobre substantivos. Anote tudo, galera. E já aproveita aí para se inscrever no meu canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos, hein? Deixa o seu like também. Abraços!